A nossa reportagem vem ao município de Paraná, localizado na região do Alto Oeste Potiguar Rio-Grandense, para observar um tema que tem chamado a atenção: o relevante número de pessoas com câncer no município. Há algumas questões que devem ser debatidas e vem preocupando o poder público do município e algumas pessoas que já têm sofrido muito com os altos índices da doença. Então venha conosco e vamos saber quais são essas causas. Então, em relação ao problema de câncer no município de Paraná, é claro que é um assunto de bastante relevância, até pelo alto número de pacientes com câncer, né? E a gestão tem dado prioridade, tem dado atenção nessa área. Hoje nós temos 54 pacientes considerados portadores de câncer, dos vários tipos de câncer, não existe a predominância de um. E a preocupação da gente também é de definir as causas, saber por que o número de causas. Então nós fizemos um estudo bem detalhado, até em parceria com o Ministério Público. A gente fez um estudo, uma pesquisa de material pesado na água do principal manancial, que é o Açude Antas, para saber se as causas de câncer no município seriam em consequência de contaminação da água. O estudo, infelizmente, não deu conclusivo, porque o manancial estava em pouca água, né? Mas, diante de outros fatores, a gente identificou que as causas de câncer no município não é consequência da contaminação por água. Porque, comparando os 10 principais tipos de câncer aqui no município de Paraná, comparando aos 10 tipos de câncer no Brasil, eles são equivalentes, são bem próximos os percentuais, entendeu? Então, aqui tem muito câncer de pele. No Brasil, o principal tipo de câncer é o de pele. Tem muito câncer de mama. O câncer de mama é um dos principais tipos, né? Um dos mais frequentes também. Tem bastante câncer de próstata. No Brasil também tem bastante câncer de próstata. Então, assim, o índice percentual em relação à população é até abaixo do nível nacional. A gente tem aqui nós temos uma população de 4.249 habitantes, conforme o IBGE de 2016, né? E nós temos 54 portadores de câncer, isso dá um índice aí de 1,26. A nível Brasil, o índice é de 1,30 em média, né? É tanto que na região sudeste, Evaldo, se você ter uma ideia, existe mais o número de pacientes com câncer é maior do que na região nordeste. A diferença é que lá no sul e sudeste existe uma política de prevenção maior e o diagnóstico é mais cedo. Então a capacidade, a condição de recuperação desse paciente, de tratamento, de cura, é muito maior. Aqui no Nordeste, apesar do índice ser menor, o índice de mortalidade é maior, porque normalmente o diagnóstico é tardio. Esse é um dos grandes problemas em relação ao câncer, né? Então a gente busca sempre fazer uma política de prevenção e de diagnóstico o mais rápido possível, né? Nós temos aí a parte de prevenção do colo do útero, de mamografias, de exames de PSA, de exames laboratoriais, a equipe do PSF, o NASF, estão todos imbuídos no sentido de sempre diagnosticar o mais cedo possível, né? Além de fazer todo aquele trabalho de prevenção mesmo, como por exemplo, nós criamos aqui grupos de fumantes e foi um sucesso assim o grupo, né? Os grupos que nós criamos, a quantidade de pessoas que deixaram de fumar. E isso tem um reflexo no índice de câncer mais na frente, com certeza, né? Não só a parte de prevenção, como também a parte de tratamento. O município hoje ele está estruturado para atender bem aos portadores de câncer. Tanto a nível local, como no caso de necessitar ir para Natal ou Mossoró, nós temos toda a estrutura para bem atendê-los lá, com transporte, com logística, com pousada, com exames que forem necessários, com a orientação correta, e que isso é muito importante, né? Com apoio à família. Isso é bastante importante no tratamento de câncer. Então, a situação hoje, assim, o que eu chamo a atenção em relação ao número de câncer, aqui no município tem bastante câncer de mama.
Eu acredito que seja por uma predisposição genética da população. Normalmente eu tenho observado que todo paciente de câncer ele tem um parente de primeiro ou de segundo grau que também já teve câncer de mama, né? E também a questão dos cânceres de tireoide que estão uma quantidade um pouco elevada. E a gente está buscando também as causas e atuando nesse sentido de melhor atender essas pessoas. A dona Cláudia, ela faz parte de uma dessas estatísticas. Câncer de mama, incidência na família e também aquele percentual de pessoas que conseguem sobressair. A sua história, dona Cláudia? A minha história que eu tenho que contar é que apareceu esse problema na minha vida. Foi muito difícil no começo, né? Mas só que graças a Deus, com a graça de Deus e com a assistência que eu recebi, eu estou muito bem, graças a Deus. Eu me sinto curada já. Como é que foi feito o diagnóstico? Como é que a senhora descobriu? Eu descobri no banheiro, né? O teste do banheiro. Aí depois do teste eu vi que tinha um nódulo, né? Aí fui para o médico diagnosticou que eu estava com um nódulo na mão. Aí fiz a ultrassom, depois fiz a mamografia, aí causou que eu estava com esse problema. Aí foi feita a biópsia, depois foi feita a punção, aí diagnosticou mesmo que era um câncer. A senhora já tem outros casos na família, né? Tem parentes que já passou por isso, né? Tenho. Tenho minha avó e 2 primos que já passou por isso. Gente, eu tenho um recado para dar para vocês. Eu sou portadora de câncer e eu estou falando para vocês, é muito difícil quando a gente descobre esse problema, mas a gente tem que pensar na gente, tem que ter fé em Deus. Primeiramente, fé em Deus. Segundo, tem um médico para ajudar a gente. E, em terceiro lugar, é a gente que tem que ter fé em Deus e segurar na mão de Deus que tudo vai dar certo. E eu peço a vocês não desistam, vão em frente, que Deus é maior. É um problema que a gente se preocupa e o dia a dia a gente está lutando para que a gente possa ajudar mais as pessoas do nosso município. Sabemos que é uma doença difícil e que o controle também ele tem um longo prazo, né? Algumas curam, outras não têm, mas como gestora, como secretária de saúde, aqui a gente tem travado uma luta muito grande para que a gente possa dar prioridade a todas as pessoas, tanto aqueles que já estão, né, constatados, como aqueles que são grupo de riscos, que fazem parte, né, de famílias que já tiveram, entre outras demandas que possam chegar a desenvolver. Sabemos que todos nós temos predisposição para o tipo de doença. O número não é assustador, mas pelo tamanho do município, a gente trata como se já fosse muito, muito, muito alto, porque a gente quer realmente diminuir esse tipo de doença aqui nessa nossa região, no nosso município. E para isso a gente tem, dia a dia a gente tem lutado com campanhas contínuas, né, em busca ativa, em visitas. As nossas equipes elas ficam diariamente trabalhando esse assunto. E é um assunto que interessa muita gente porque quando alguém na família já tem casos, isso desperta realmente susto, né, medo, e faz com que se abra mais a questão de absorver as informações. Não vamos descansar em nenhum dia, porque a gente sabe que isso depende muito, né, da prevenção e depende muito mais também da gestão que possa assumir as nossas responsabilidades. É tanto que a gente vem fazendo aí campanhas, né, fora de época, de datas, mas assim, continuamente a gente tem buscado pessoas de grupos de risco, principalmente mulheres e homens, que na faixa etária precisam se prevenir contra os cânceres que mais atingem o nosso povo, câncer de mama, câncer de próstata, enfim. A gente tem tido mesmo realmente um olhar muito sereno para essa situação. E confesso que assim, não vamos descansar, a gente vai continuar a nossa luta e levando o hospital, levando as unidades, tudo aquilo que for dentro da nossa responsabilidade com isso, tá certo?
Uma das principais causas atribuídas pela população pelo alto índice de pessoas com câncer aqui no município de Paraná é devido às águas do açude, o manancial Antas. Segundo a população, desde que o açude começou a secar e as pessoas começaram a tomar dessa água, apareceram muitos casos. Caso esse que já foi descartado tecnicamente por instâncias superiores, inclusive pela Secretaria Municipal de Saúde. Tem alguns estudos que já chegaram a essa conclusão. Mas fica aí a dúvida entre o que a população diz e o que os estudos dizem. O certo é que a população do município de Paraná vem crescendo esses altos índices dessa doença.